buscando nos interiorizarmos, buscando as vibrações amorosas que esta casa nos oferece através dos seus benfeitores espirituais, a fim de que nós possamos fazer conexão com o alto e agradecer a Deus, o nosso Criador, a Jesus, o nosso irmão maior, médico das nossas almas, e aos seus benfeitores, protetores e colaboradores amigos da seara do Mestre Jesus, que ampara este ambiente, vibrando, nos colocando em sintonia com essa paz. E te agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade de juntos estarmos aqui reunidos nesta manhã de domingo, nesta casa abençoada, desta doutrina abençoada, que consola, que ampara, que tranquiliza, que auxilia no entendimento as nossas dificuldades, as nossas dores, que nos fortalece e que nos faz crer na certeza de dias melhores. Agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de termos uma família que nos acolheu, que nos recebeu, e de sermos hoje acolhedores também de uma nova família através dos nossos filhos. Agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos vivos, buscando a nossa evolução. E rogar aos benfeitores espirituais que possam amparar, intuir, auxiliar o nosso orador desta manhã, a fim de que ele possa nos transmitir uma mensagem de paz, conforto, compreensão. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoemos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos e guarda-nos de todo mal, que assim seja. Gostaria de convidar o nosso colaborador da manhã, Jair Bozelli, do IELAR, velho conhecido da casa. Seja muito bem-vindo. Fique em paz. Bom dia. Que nós, então, possamos todos permanecer em paz e que este encontro possa ser bastante agradável para todos nós, mas, sobretudo, proveitoso. Eu vou iniciar essas reflexões desta manhã. E é sempre bastante interessante nós, pelo menos eu penso assim, na casa espírita, sendo o espiritismo, como nós sabemos, a revivescência do cristianismo, é sempre interessante nós procurarmos juntar lições do Evangelho com pontos doutrinários que possam encontrar o devido encaixe. Porque é óbvio, todos nós, ou pelo menos a maioria, não desconhece que o Espiritismo está fundamentado sobre o ensino moral do Cristo. É claro que desenvolvido,
como o próprio Cristo anunciou que ocorreria. Ele só não disse quando, mas ele disse que num dado momento viria um outro enviado, que algumas traduções do Evangelho chamam de Consolador, que viria no momento certo trazer novos desenvolvimentos a uma série de ideias, que algumas delas ele tratou de forma superficial, outras nem chegou a tratar, mas anunciou categoricamente que estavam faltando, dentro daquilo que ele ensinava, estavam faltando muitas coisas, e que essas coisas não podiam ser tratadas naquela época. Isso é uma coisa óbvia, todos nós compreendemos isso. E que mais tarde aquele enviado que ele anunciava, cuja vinda ocorreria num tempo futuro, viria tratar de todas essas coisas. E nós, espíritas, estamos perfeitamente cientes de que o Espiritismo veio cumprir essa tarefa, desincumbir-se dessa missão anunciada pelo próprio Cristo. Então, é natural que nós reflitamos assim. O Espiritismo é a consubstanciação do cristianismo, desenvolvendo princípios que lá atrás, naquele momento, foram apenas tratados de uma forma simbólica, muitas vezes alegórica, dada a impossibilidade de um detalhamento maior. Então nós vamos começar essas reflexões com uma fábula que serve de base, de ponto de partida, digamos assim, para depois desenvolvermos uma ideia. Trata-se de uma historinha singela que circula por aí, possivelmente muitos a conheçam. Um fazendeiro chegava da cidade, juntamente com a esposa, e estavam na sala desfazendo alguns pacotes. E, através de um buraquinho da parede, um ratinho estava espreitando, na expectativa, naturalmente, de ver surgir ali alguma guloseima, especialmente algum queijo. E os pacotes se desmanchavam e nada de aparecer aquilo que ele esperava. Até que no último pacote surgiu algo que o chocou e preocupou bastante. Porque ele sabia o que era aquilo. Era uma ratoeira. Então, ao vê-la, ele ficou fortemente impressionado. As emoções vieram à tona, o medo. Ele sabia, mas não sabia lidar com aquilo. Ele não tinha aquelas precauções que seriam necessárias para evitar. Ele sabia que a tentação do queijo era grande e que ele poderia cair. Ficou muito preocupado. O problema que o afligia levou-o a sair pelo quintal da fazenda e anunciar o fato aos outros animais na expectativa de obter solidariedade. Então ele se encontrou com a galinha e deu a notícia. Ela olhou para ele e falou: mas, seu rato, uma ratoeira, eu entendo que isso seja uma grande preocupação para o senhor, mas a mim não me incomoda em nada. Ele seguiu adiante e encontrou-se com o porco. Deu a notícia. O porco olhou-o de uma forma meio que indiferente, e disse a ele: senhor rato, uma ratoeira, fique tranquilo, eu vou incluí-lo nas minhas orações. Esse já foi um pouco mais amigável, todavia não era bem o que ele queria. Foi adiante, encontrou-se com a vaca, deu a notícia. Ela olhou para ele do alto e falou: senhor rato, uma ratoeira, por acaso eu estou em perigo? Acho que não. Ele então desistiu, voltou para casa, disposto a enfrentar aquela noite, porque era ali que ele tinha que dormir.
disposto a enfrentar a ratoeira do fazendeiro. E quando foi ali pela madrugada, ouviu-se um estalo, semelhante ao de uma ratoeira quando desarma. Era daquele tipo de mola que desarma e já mata o rato, né? Que é um processo cruel. No nosso tempo, quando a gente morava no sítio, a gente fazia umas ratoeiras de madeira, espécie de uma casinha. Aí a gente colocava uma portinha presa por um arame, tipo de uma arapuca daquelas que a gente fazia para pegar passarinho também. E naquela época podia, hoje não pode. E lá no fundo ficava o queijo. Então o ratinho entrava e ao morder o queijo desarmava, a porta caía. Ele ficava preso lá dentro. Então ele não morria. A gente matava ele depois. Ouviu-se o ruído. A mulher do fazendeiro acordou, foi ver o que a ratoeira havia pego, e no escuro não quis acender luz, não se deu conta, foi tateando, de que a ratoeira havia preso a cauda de uma cobra venenosa. E no que ela foi pôr a mão, a cobra picou a mulher. E ela começou a passar mal, gritou de dor. O fazendeiro acordou, acendeu a luz, foi lá ver, viu a cobra, matou, mas levou a mulher rápido para a cidade, para o hospital. Ela foi medicada, voltou para casa, mas começou a fazer febre alta. E sabe-se que para cuidar de uma pessoa com febre, e também em outras circunstâncias, evidentemente, é muito bom uma canja de galinha, né? Então o fazendeiro providenciou o ingrediente principal, matou a galinha. Mas ela continuou passando mal. Vieram vizinhos e ele se preocupou em dar de comer aquele povo e matou o porco. Aí ela prosseguiu piorando, piorando, piorando e morreu. Aí veio parente de tudo quanto era lado, a casa ficou cheia e ele teve que matar a vaca. Moral da história: quando existe uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre perigo. Então, quando a gente ouvir dizer, ou quando alguém se aproximar para dizer que está com um problema, e tivermos aquela tendência tão natural de falar, bom, isso não é comigo, isso não é problema meu, é bom parar e pensar um pouquinho. Porque o problema de um, naturalmente, é problema de todos, quando existe solidariedade. É claro que nós, a sociedade atual, isso naturalmente no mundo todo, vive assoberbada. Hoje todo mundo tem pressa, todos naturalmente se voltam muito intensamente para os seus próprios problemas. É difícil encontrar tempo para se preocupar com o outro. Questões mais transcendentais, como, por exemplo, a existência de Deus, a imortalidade da alma e outras, são muitas vezes tidas por muita gente como sendo da competência de religiosos, sacerdotes, teólogos, dirigentes espíritas. Religião é uma coisa que as pessoas acham bom ter, porque é socialmente uma coisa bem aceita. Mas é exatamente assim que a maior parte das pessoas enxerga a religião, como algo que se precisa professar. Então, frequentam, comparecem a um templo religioso em dias e horários estabelecidos, como quem se desincumbe de um compromisso social. Mas não passa muito disso. E acham, por essa mesma razão, que já está tudo certo entre elas e Deus. E é curioso traçarmos um paralelo entre esse cenário. Claro que isso vem melhorando ao longo do tempo, porque o Espiritismo nos fala sobre a lei de progresso. O progresso é uma realidade, acontece. Então o cenário de hoje, evidentemente, não é o mesmo que o de 2000 anos atrás. Mas na época do Cristo,
Nós temos um relato muito interessante que o evangelista Mateus colocou no começo do capítulo 22, onde ele relata uma daquelas inúmeras parábolas, uma história, naturalmente, porque parábola nada mais é do que uma história com um fundo moral, que o Cristo contava. E ele diz assim, nesta, o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, mandou seus mensageiros chamar aqueles que tinham sido convidados, mas eles não quiseram ir. Então, ele chamou um outro grupo de mensageiros e deu a eles uma recomendação um pouco mais enfática. Disse a eles, olha, vocês vão lá, insistam com eles, digam que a festa está pronta. Eu mandei matar os meus bois, os meus cevados, o jantar está preparado, está tudo pronto, que eles venham. Mas, novamente, houve muita resistência. Um pretextou ter que cuidar da sua casa de campo, outro que teria que cuidar do seu negócio, e outros, finalmente, após maltratarem bastante os enviados do rei, submetê-los a muitas humilhações, acabaram por matá-los. Naturalmente, o rei, ao tomar conhecimento disso, ficou bastante aborrecido. Convocou seus exércitos, enviou-os contra aqueles assassinos, exterminou-os, queimou a cidade deles e depois, então, convocou um novo grupo de mensageiros. E agora disse assim, ó, de fato, a festa está preparada, está tudo pronto. Mas aqueles que foram convidados não foram dignos dela. Então agora vocês vão por aí, por todos os lados, e chamem, convidem todas as pessoas que vocês puderem convidar. E eles foram, cumprindo a determinação do rei, saíram por encruzilhadas, vilarejos, e todas as pessoas que iam encontrando foram sendo convidadas, de forma que isso indistintamente, bons, maus, todas as pessoas, sem acepção. De forma que, na hora aprazada, aquela mesa imensa, salão enorme, repleta de gente, lotada. O rei, de acordo com a palavra ainda com a história dele, o rei entrou no ambiente, veio dar uma olhadinha, percorreu com o olhar atentamente toda a extensão da mesa, todas as pessoas, e acabou por se deter num cidadão. Fixou o olhar num cidadão que estava ali, mas que, segundo a história, e é lógico, a maioria se lembra disso, não estava adequadamente vestido para estar ali numa cerimônia daquele tipo. Era um casamento, era uma cerimônia nupcial, era preciso respeito. Certamente na época havia costumes, não é? Os historiadores se referem a isso. Nós temos registros diversos que mostram que as pessoas da época se vestiam de uma forma muito diferente da nossa. Os romanos, a gente vê filmes aí, vários, aquelas túnicas, aquelas coisas diferentes, em todas as imagens, todos os retratos, as imagens que a gente vê, usava aquelas túnicas, aqueles mantos, era o costume da época. E para um casamento, percebe-se que havia necessidade de uma túnica específica, diferente. Lógico, era o costume, é a questão de respeito. Imagine alguém nos convide
para uma festa, para um casamento, para uma cerimônia qualquer, uma solenidade. Muitas vezes, o convite estipula o tipo de traje que se deve usar, não é? O dono, aquele que convida, tem todo o direito de fazer isso. Ele tem o direito de estabelecer os padrões em que ele deseja que a sua festa, que a sua solenidade, que o seu evento se desenvolva. E, naturalmente, ele tem todo o direito de não aceitar quem não cumpra as regras estabelecidas. O rei olhou, viu aquilo, aproximou-se do cidadão e falou para ele: mas, meu amigo, por que você entra aqui vestido assim? E o homem não disse nada, ficou em silêncio. O rei, então, teve uma atitude severa, segundo a parábola. Chamou alguns soldados, mandou amarrarem as mãos e os pés daquele cidadão e atirá-lo para fora. E disse: atirem-no para as trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então vejam que é uma história centrada, focada, voltada para um determinado objetivo. Mas a gente falava de egoísmo, começamos com a história do ratinho. Vejam, um pretextou ter que cuidar da sua casa de campo, o outro tinha que cuidar do seu negócio. E não era nem um convite para ajudar, para fazer caridade. Era um convite para uma festa. Essa parábola e outros, por fim, ainda tomaram atitude mais extrema, mais violenta, fizeram violência. Ela nos mostra claramente qual tem sido a atitude das pessoas ao longo do tempo diante das questões de ordem espiritual. Mostra como tem preponderado, especialmente na parte inicial dela, como tem preponderado o interesse pessoal, como os homens têm dado preponderância aos seus interesses pessoais. Um foi cuidar da sua casa de campo, outro foi cuidar do seu negócio. É claro que qualquer um de nós, numa olhada rápida, consegue perceber que essa parábola retrata simplesmente o anúncio da chegada do Evangelho. E o Cristo compara a chegada do Evangelho, a sua mensagem, a um convite, a um banquete celestial, um convite ao crescimento, um convite à transformação da humanidade, um convite ao melhoramento. Mas alguns poderão dizer, ora, nessa passagem, ele tinha o endereço certo. Ele estava falando a judeus. Eles eram retratados ali, na figura dos primeiros convidados. De fato eram. Porque eles foram, evidentemente, os primeiros a receber as lições do Deus único. Eles tinham, desde os tempos mais antigos, tiveram Moisés, tiveram os profetas. Eles vinham sendo preparados desde a antiguidade, durante séculos e séculos, cultivando a ideia monoteísta. Então, em tese, ali, por que é que Jesus teria encarnado lá? Por que é que ele escolheu ali, aquele ponto, para encarnar, para trazer a mensagem do Evangelho? Porque, em tese, era ali o terreno mais bem preparado para receber essa mensagem, para que a semente do Evangelho fosse plantada
germinasse e depois pudesse se espalhar por todas as partes. Mas eles estavam recusando a parte que lhes cabia nessa história toda, renegando o Cristo e acabaram por levá-lo à crucificação. Então, como a mensagem é comparada, como a mensagem do Evangelho é comparada a um convite para uma festa, vê-se logo em seguida que, diante da recusa dos primeiros convidados, a mensagem seria levada a todos os demais povos, indistintamente. E aqueles que a recebessem bem, aqueles que conseguissem dela tirar um proveito adequado, certamente conseguiriam crescer mais rapidamente. Mas ele faz uma alusão muito enfática, muito forte, à questão do traje que não era usado por aquele cidadão. Ao fazer isso, ele naturalmente indica que para ter direito ao acesso e permanência em planos celestiais, é preciso capacitar-se para isso. É preciso, naturalmente, credenciar-se, crescer, desenvolver, em resumo, vivenciar em plenitude as leis divinas, que ele resumiu, quando indagado, em duas coisas: amar a Deus e amar ao próximo. E para quem tinha dificuldade em compreender quem era o próximo, como aconteceu em algumas ocasiões, quando abordado a respeito, ele, em certa ocasião, respondeu com a parábola do samaritano, mostrando que cada pessoa, ou qualquer pessoa, qualquer criatura, é o próximo, independentemente de raça, de crença religiosa, cor da pele, nível cultural, nível social, poder, riqueza, ou qualquer outra invenção, qualquer outra causa, qualquer outro motivo que o egoísmo humano consiga engendrar. Então, o Evangelho é um convite aberto, mas ele traz em si um conjunto de regras. É preciso atender a essas regras, não é? Por isso, muitos são os chamados. Por quê? É óbvio. O Evangelho hoje, o Evangelho de Jesus, chega a alguns bilhões de pessoas no mundo inteiro. Digamos aí, 1/3 da humanidade, poderíamos dizer aproximadamente, é cristão. 1/3. Isso daria o quê? 2 bilhões e alguma coisa. Mas, se alguém pensar, mas então e o resto? O resto está deserdado? O resto não sabe nada? O resto está perdido? O resto da humanidade não dispõe de um roteiro libertador? Deus deixou de lado essas pessoas? Não, é claro que não. Todos os povos tiveram no devido tempo os seus missionários, os seus profetas. No seio de cada povo estiveram trabalhadores de Deus, trazendo a mensagem libertadora, de uma forma, de outra, mas o conteúdo está lá. Hoje, muitas pessoas falam, mas aquele radical, aquele povo é isso, aquele povo... Não é. Alguns extremistas radicais criam uma impressão desagradável. Então, essas explosões, homens bomba, isso, aquilo, esse radicalismo, esse fundamentalismo religioso, isso é uma minoria que faz muito barulho e que impressiona demais. Na verdade, todos os povos têm essa consciência, esse roteiro libertador. Agora, poucos são os escolhidos. Exatamente pela razão simples, que raramente vamos encontrar no nosso meio uma pessoa que consiga viver em plenitude
os ensinamentos do Evangelho. Claro, aí existem diferentes escalões, diferentes graus. Evidentemente, um de nós consegue absorver uma parte do ensinamento de Jesus. Uns mais, outros menos. Uns desenvolvem um lado, outros desenvolvem mais outro lado. Cada um consegue absorver uma parte e vivenciá-la. Mas vivenciar aquele roteiro, aquele conjunto de regras estipuladas no Evangelho em plenitude, ainda é uma coisa muito difícil, evidentemente. Daí ele dizer, poucos são os escolhidos, mas a palavra escolhido precisa receber da nossa parte um entendimento adequado, evidentemente. Por que eu estou falando isso? Porque muitas correntes religiosas cristãs falam acerca dessa questão dos eleitos, dos escolhidos, de uma forma muito teológica, muito escatológica, muito aquela coisa salvacionista, enfim, que muitas vezes condiciona ou estabelece que algumas pessoas são escolhidas. E essa coisa de escolhida, muitas vezes, tem uma conotação equivocada. Porque sendo assim, se a pessoa não estiver entre as escolhidas, faça ela o que fizer, pode se esforçar, pode se melhorar, pode fazer o que for, que não vai adiantar nada, não vai se salvar. E se estiver, não precisa se preocupar em fazer, porque já está salvo. Então é uma coisa que não faz sentido. Escolhido, no entender de Jesus, e nós claramente podemos compreender isso com o auxílio dos postulados espíritas, que são fundamentados na razão, além de ser fundamentados em Cristo, os escolhidos são os capacitados. Os escolhidos são aqueles que reúnem condições para ser escolhido. Mas eles se fazem por mérito próprio assim. Não é um privilégio, não é uma graça de Deus. Eu acho muito engraçado, acho muito engraçada uma frase que circula por aí, com ares de muito inteligente, pela internet, que fala assim: Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Isso é lindo, maravilhoso, não? Parece uma coisa fantástica, mas é uma burrice enorme, uma coisa que não faz o menor sentido, porque exclui a participação do ser humano, o esforço do ser humano no seu próprio crescimento. Leva a pessoa a crer que ele não precisa se esforçar. Deus capacita o escolhido. Então, não escolhe os capacitados. Pelo contrário, para nós fica muito claro. O escolhido na palavra do Cristo era aquele que se capacitou, aquele que se esforçou, aquele que se credenciou. Esse é o que vai evoluir, esse é o que vai crescer, esse é o que vai ascender, ter acesso a esferas superiores, a esferas celestiais, e ter o direito de ali permanecer, credenciar-se, não é? Mas o homem foi sumariamente excluído. E essa imagem, às vezes, nos dá uma ideia de uma exclusão pura e simples. E nós sabemos que ninguém é sumariamente excluído. É apenas uma questão momentânea. Claro, Jesus ali tentava passar uma ideia geral, transmitir às pessoas uma ideia de que era preciso crescer, era preciso absorver o ensinamento, a lei divina, vivenciá-la para poder crescer. Mas ele não estava se dirigindo apenas àquela pessoa ali. Aquele homem ali era um símbolo. Aquele homem simbolizava todas as pessoas que naquele tempo, antes dele, depois dele, ao longo dos séculos,
vêm sendo chamados, vêm sendo atingidos pela pregação do Evangelho, mas que não vêm dando importância a essa pregação, vêm desdenhando dela, vêm desprezando. Até que ponto nós estamos dispostos a chegar para preservar os nossos interesses pessoais, o status quo ao qual nos agarramos? Até que ponto nós estamos dispostos a nos desprender de certas coisas para nos entregar a um processo de crescimento que exige renúncia, que exige sacrifício? É difícil. A mensagem do Evangelho, na parábola, ele fala exatamente isso. Chegou o convite, um foi cuidar da casa de campo, outro foi cuidar do negócio, mas isso é muito mais importante, eu não quero saber disso daí. Outros, por fim, apelaram para a violência. Até que ponto nós estamos dispostos a chegar para preservar o status quo, para não aderir, para não abandonar, para não nos desprendermos daquilo que nos atrai, daquilo que para nós ainda é mais importante. Então, essa mensagem se dirigia a todas as pessoas que ao longo do tempo, antes e depois, se mantiveram presas aos convencionalismos, como era comum na época. Fariseus, ortodoxos religiosos de uma forma geral, que preferiam permanecer nos convencionalismos da lei, porque isso era muito mais cômodo, evidentemente. Jesus os advertiu severamente em diversas ocasiões por causa disso. Comparou-os a túmulos caiados por fora, com aparência. É aquela coisa, aparência, mas por dentro, cheios de podridão. Chegou a dizer a eles que eles coavam mosquitos e engoliam camelos. Aquela extrema preocupação com a ritualística religiosa, entendendo que isso é tudo. Então, extrema importância ao que é secundário e negligenciando aquilo que é fundamental, que é a mudança interior, a mudança espiritual, aquela que de fato vai promover a ascensão do espírito humano, a sua transformação e a sua consequente felicidade. O egoísmo é, segundo o Espiritismo ainda, a principal chaga da nossa sociedade. O nosso principal problema. Aquele fator preponderante, aquele que, de uma forma terrível, nos aprisiona aos planos inferiores. Quando Kardec perguntou aos espíritos, na questão 913, e essa questão do egoísmo está tratada de forma muito rápida, em 5 perguntas, da 913 até a 917 apenas. 5 questões. É muito rápido? Não, não é. Na verdade não é, porque o desenvolvimento do assunto é bastante longo. Mas aqui, ele faz uma pergunta muito interessante, e eu vou falar rapidamente sobre ela. Dentre os vícios, qual aquele que pode ser considerado como radical? Então, há 2 palavras aqui que precisam de um destaque, naturalmente. A palavra vícios e a palavra radical. Por que ele teria formulado a pergunta nesses termos? A resposta vai nos esclarecer isso. Ele fala assim, o Espírito que responde diz assim: já vos dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dentre os vícios, qual que pode ser considerado como radical? Já vos dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Então esse comecinho, essa frase inicial da resposta, já indica claramente aqui, egoísmo é vício, vício moral. Mas o que é um vício? Algo a que nos habituamos, um ato repetidamente praticado, insistentemente praticado, ao longo do tempo, acaba se transformando num hábito.
e, por fim, dependendo do caso, num vício. Assim acontece com o fumo, com a droga, com a bebida, com qualquer outra coisa. Mas esses são vícios mais propriamente considerados como vícios físicos. Causam também uma dependência psíquica, evidentemente. Mas egoísmo é vício exclusivamente moral. Mas como é que pode se dizer que é um vício? Porque nós, ao longo de inúmeras experiências, ao longo de séculos e séculos, através dos tempos, muitas reencarnações, vimos cultivando o egoísmo. E ao longo do tempo isso foi se fixando dentro de nós. E hoje, dependendo naturalmente da pessoa, cada um experimenta isso à sua maneira, numa determinada proporção, num determinado grau. Pode até existir alguém aqui que não tem egoísmo de espécie nenhuma, em nenhum grau. São exceções. Mas a regra geral do conjunto da humanidade terrena é que o egoísmo realmente tem uma certa predominância. Então, hoje, o que acontece? Estamos aqui, ainda teremos muitas, estamos aqui. Ele aflora de uma forma instintiva, espontânea. Diante de uma circunstância ou de outra, ele tem preponderância. Ele domina a situação. Ele governa as nossas atitudes. Ele aflora instintivamente. É algo que já está dentro. É preciso combatê-lo. É como qualquer outro tipo de tendência, de inclinação, de deficiência de caráter que qualquer um de nós possui. Por exemplo, a irritabilidade. Eu não tenho esse problema porque eu sou um sujeito muito calmo, tranquilo. Quem me conhece sabe que isso não acontece nunca. Nunca perco controle, absolutamente nunca. Não é? Mas tem pessoa que perde. Tem pessoa que se descontrola com facilidade. Você vê, aqui ninguém achou graça nisso, mas lá no Ielar, quando eu falo isso, o povo ri à vontade. Porque todo mundo me conhece. O que acontece com essa irritabilidade? Por exemplo, qualquer alfinetadinha, qualquer coisa que desagrade, qualquer coisa que contrarie, qualquer coisa que aborreça, qualquer melindrezinho, e já tem uma reação desproporcional, muitas vezes descontrolada. Mas o que é isso? Ah, porque Deus me fez assim, ah, porque eu sou assim. Ora, isso é uma desculpa muito esfarrapada. Nós estamos cultivando tendências, nossos problemas de personalidade são nossos. Nós cultivamos, construímos isso ao longo de séculos e séculos. E agora o que tem que fazer? Tem que trabalhar isso. O egoísmo está nessa ordem de coisas. Aí, eles falam assim: dele deriva todo o mal. Estudai longamente todos os demais vícios e vereis que na raiz de todos está o egoísmo. Então, matematicamente falando, a questão da raiz radical é isso daí. Ele está na raiz, ele está na origem. Então, quando ele pergunta qual aquele que é radical, é por causa disso, porque ele está na raiz de todos os outros, porque está na base, está na origem, é a causa. E aí eles falam assim: quem quiser, desde esta encarnação, aproximar-se da perfeição moral, tem que se aplicar com todos os seus esforços em destruir, extirpar de dentro de si todo e qualquer sentimento de egoísmo. Ele é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E aí o codificador naturalmente ficou muito preocupado e desenvolveu mais algumas questões
perguntando se seria possível um dia, então, já que o egoísmo está fortemente ligado ao interesse pessoal, e que isso é uma coisa inerente à espécie humana, será que um dia nós vamos conseguir acabar com ele? E é claro, os Espíritos não podiam responder de outra forma. Sim, quando o homem estiver mais espiritualizado, quando o homem conseguir se desprender mais das questões materiais, que os valores espirituais passem a ter preponderância, então a sociedade terrena alcançará uma situação de convivência mais serena, mais tranquila, onde prevalecerá a solidariedade, a caridade, a justiça, o amor. Enquanto isso não acontece, o egoísmo vai ditando as regras e complicando a vida da pessoa humana. E o Kardec, então, teceu um comentário lá, no final, depois da resposta 917, falando, é aquele comentário famoso dele, só para finalizar aqui, sobre educação. Ele fala assim, que é preciso estudar, analisar profundamente as causas dentro da sociedade. E fazendo isso, chegando à causa, naturalmente chegar-se-á à questão do egoísmo. E que é preciso combater isso. E ele fala, detectado isso, só tem um meio de combater, através da educação. Mas aí entra uma explicação muito própria dele, que era um pedagogo por excelência, quando ele fala assim, não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas aquela que tende a fazer homens de bem. Quando a humanidade, esse ainda é um comentário dele, quando a humanidade souber trabalhar o caráter da mesma forma como conseguiu aprender a trabalhar a inteligência, nós teremos transformado o cenário da Terra. É preciso não esquecer disso. A infância, o bebezinho, desde os primeiros meses, já manifesta tendências. Já manifesta tendências. Se atentamente observada, a criança revela inclinações, questões que o Espírito está trazendo lá de trás. Ele precisa de nós, ele está aqui para isso. Ele precisa de educação, ele precisa de auxílio para remover certas deficiências de caráter que ele traz. E o papel, então, dos educadores, e mais fortemente daqueles mais próximos, que são, naturalmente, os pais, é fundamental. Por que a infância tem essa duração tão longa na espécie humana? É exatamente para proporcionar aos pais esse tempo. Porque o espírito tem um tempo de repouso, de inatividade, um tempo em que ele está mais acessível às influenciações externas. É um tempo em que se pode podar, é um tempo em que se pode endireitar. E a vara verde é mais fácil de endireitar do que depois que ela atinge um certo desenvolvimento. Então, toda essa preocupação que o Espiritismo demonstrou em relação ao trato que a humanidade deveria dar à questão do egoísmo é fundamental, é de total importância. Se nós conseguirmos realmente dar uma atenção especial a essa questão, não somente a nós próprios, é lógico, temos que cuidar da nossa transformação, do nosso burilamento, combatendo, porque hoje, na idade madura, nós já temos condições de detectar aquelas tendências, já temos condição de perceber aquelas inclinações, aquelas deficiências, nós sabemos onde elas estão, basta aplicar-se em modificá-las, em corrigi-las. Mas também com relação à educação das crianças, a formação do caráter. Muito se tem preocupado
muito, excessivamente, às vezes, em formar a criança, dar-lhe uma instrução, dar-lhe um preparo, dar-lhe uma capacitação para que ela tenha sucesso na vida. Mas esse sucesso na vida, o que é, no entendimento da maioria? É ganhar dinheiro, é ser uma pessoa de projeção, é ser uma pessoa de prestígio, é ter coisas, é conquistar vitórias profissionais, etc, etc. Dificilmente diremos que teve sucesso aquele jovem que agora começou a falar menos palavrão, a beber menos, que começou a respeitar mais os pais, que conseguiu se livrar de um vício. Dificilmente diremos, ele teve sucesso. Porque raramente vinculamos sucesso a esse tipo de acontecimento. Sucesso, na maior parte das vezes, no entendimento da maioria das pessoas, está atrelado a sucesso econômico, sucesso financeiro, sucesso social. Então, que nós possamos refletir muito profundamente sobre tudo isso e esses princípios espíritas possam nos ajudar a impulsionar o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado a todos pela atenção. Tenham todos um bom domingo, um bom dia. E vitória para o seu time.